Abra sua Bíblia, Números, capítulo 14. Quantos estavam aqui na quinta-feira passada? Amém? E no domingo? Amém. Obrigado, Ar. Esse é meu. Eu não sei você, mas eu não sei se você sente um clima de tensão no ar. Nós vivemos agora, uma hora atrás, 2 horas atrás, teve um crime aqui no bairro. E nós temos vivido uma tensão, no Rio de Janeiro, e a gente sabe que isso se estende aí por outros estados. E eu quero te dizer o seguinte: a nossa expectativa e a nossa esperança, ela precisa estar no Senhor. Quando nós vamos para um culto, seja, como a pastora Regi disse, seja no domingo, seja na quinta, a nossa expectativa, o nosso coração, ele precisa estar 100% no Senhor. Quando nós colocamos a nossa expectativa em quem vai pregar, em quem vai dirigir, em que louvor vai tocar, nós podemos sair do culto frustrado, porque talvez não cantou aquilo que a gente queria ouvir, talvez quem pregou não falou aquilo que a gente queria ouvir. Então, se a gente aprender a colocar a nossa expectativa completa no Senhor, Ele jamais frustra as nossas vidas. Amém? Então, é impossível nós sairmos desse ambiente frustrados. Na quinta-feira passada, nós iniciamos uma série aqui com o tema Enxergar para Conquistar. Embora nós estamos em uma quinta profética, que eu sei que é uma pegada assim mais de pentecostal, avivamento, que eu gosto, Vocês sabem que eu gosto. Mas na quinta que eu pude ministrar, e hoje, e o pastor Jardel também ministrou no domingo, em Números capítulo 14, nós estamos caminhando aí, aprendendo alguns posicionamentos, algumas lições poderosas. Mas isso também é um mover de Deus, porque quando nós aprendemos e nós aplicamos, mentes são mudadas, são restauradas, cadeias são quebradas, comportamentos são mudados. Então quero que você preste muita atenção naquilo que Deus vai continuar falando conosco. Já deixa a sua Bíblia aberta aí em Números capítulo 14. Na quinta passada, nós falamos, vou recapitular aqui, tá? Alguns pontos que nós fomos aprendendo. Ajustes de visão. Nós estamos falando ali a respeito do povo de Israel, o povo de Deus que estava cativo no Egito. Quem está comigo, diga amém. Estava cativo no Egito e agora eles estão vivendo um período no deserto, indo para Canaã. Então, nós aprendemos sobre ajustes de visão e nós aprendemos que o deserto, ele revela o coração. Eu estou só recapitulando. Deus não nos tira do Egito apenas para nos libertar, mas para nos preparar para governar. Guarda isso no seu coração. Cuidado com quem você escuta, lembra? Moisés enviou os espias, 10 voltaram com relatórios negativos. O que mais nós aprendemos? Se atente à missão que foi confiada a você. Deus não nos envia uma missão para a gente analisar, será que vai dar certo ou não? Deus nos envia uma missão para nós obedecermos. E por último, quem é você nessa missão? Dos 12, só 2 vieram com relatórios positivos. De fato, a terra tinha gigante, mas eles conseguiram enxergar além daqueles gigantes. Então existem aqueles que ampliam o medo, aqueles que gostam de tocar o terror, mas existem aqueles também que ampliam a fé. Josué e Caleb, eles eram portadores
de boas notícias. E eu quero profetizar essa unção de Josué e Caleb sobre as nossas vidas. Na quinta eu falei sobre ajustar a visão. No domingo, o pastor Jardel falou sobre o que te impede de entrar em Canaã. E hoje nós vamos falar as lições de um conquistador da terra, da promessa. Porque nós precisamos conquistar e nós precisamos aprender a lidar com aquilo que nós conquistamos. Então vamos ler o capítulo 14, o verso 9 de Números, que diz assim: somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Josué, aqui, as más notícias, o relatório negativo tinha se instaurado no meio do povo. E eles estavam esbravejando com Deus, dizendo assim: é para isso que Ele tirou a gente do Egito? Que a gente morra aqui, ou que a gente levante agora outro líder, que a gente regresse, que a gente volte lá para o Egito. E aí, Deus levanta esses dois, que fala: que é isso? O que vocês estão falando? De fato a terra tem gigante, mas a gente não precisa ter medo. O Senhor está conosco. Quem está pelejando por nós é o Senhor. E aí aquilo se instaurou no meio do povo. E Deus, a palavra do Senhor diz que Deus desce com a sua presença à tenda. E ali o Senhor vem com a sua ira. E se não é pela intercessão de Moisés, o Senhor iria exterminar aquele povo. Então o que eu quero trazer para mim e para você, o que o Senhor está falando conosco nesses últimos cultos, é que nós precisamos aprender com essas lições de visão ajustada, coração e caráter tratado e revelado pelo Senhor, e como nós nos comportamos com aquilo que o Senhor liberou para nós. Já já eu vou ficar pentecostal, tá bom? Aí vocês podem vir comigo. Vamos lá. Então nesse texto aqui, eles já tinham espiado a terra por 40 dias. E eles também, preste atenção, próximo ali, depois que o Senhor derrama a sentença, que aqueles que vieram com um relatório negativo não iriam entrar na terra, só iria entrar na terra Josué e Caleb, preste atenção nisso. Quando eles estão próximos, do Senhor realizar e cumprir essa promessa de que eles iriam entrar em Canaã, o Senhor leva, depois que eles voltam de espiar a terra, eles passam então depois de 40 dias, 40 anos no deserto. Por quê? Por que eles estavam à beira de conquistar algo? E aí, por causa da murmuração e daquele relatório negativo, eles voltam e ficam peregrinando no deserto por 40 anos. E a resposta eu escrevi aqui: porque só quem tem visão ajustada é capaz de conquistar aquilo que Deus liberou. A terra prometida, escute, nós estamos falando de um povo que ia possuir uma terra, trazendo isso para os nossos dias. A bênção, a promessa, a palavra que o Senhor tem para a sua casa, para a sua família, para os teus sonhos. A promessa que o Senhor gerou para você, que usou o profeta, que usou a palavra, que gerou no seu coração. Essa promessa não é para aqueles que sonham apenas, mas para aqueles que perseveram. Nós precisamos perseverar. E a primeira lição que nós aprendemos aqui, a lição de um conquistador, a lição de um povo que persevera, aquele que entendeu que quem prometeu foi o Senhor. A primeira coisa que ele entende é: a forma como você se enxerga define como você enfrenta essa batalha. A forma como você se olha,
A forma como você se enxerga vai definir como você vai vencer essa batalha. Preste atenção nisso. O texto vai dizer assim em Números 13:33. O relatório que eles trouxeram: éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Mas quando nós temos uma identidade em Deus, nós passamos a olhar pelo prisma do reino, com o olhar daquele que prometeu a herança. Escute isso: a herança, a terra já era deles, mas eles olharam para aquilo que parecia diante deles ser grande e se esqueceram que foi aquele Deus que libertou eles do Egito, que enviou as pragas, que deu maná, que calçou sandálias, que fez crescer a roupa, é que estava garantindo a herança. Então, crente, preste atenção: o diabo, mais do que eu e você, ele conhece o que está escrito aqui. Por isso tem crente que vive só com a Bíblia fechada dentro de casa, uma arma poderosa, e só anda cabisbaixo. Mas quando você toma posse dessa palavra, quando você compreende quem você é, a maneira como você se vê, a maneira como você se olha, a maneira como você se comporta, ela define o nível de guerra que você vai enfrentar. Oi. Então vamos lá. A forma como você se enxerga define como você vai enfrentar. Os espias voltaram dizendo isso: mas a gente é como um gafanhoto. E por causa dessa postura, consegue compreender isso? Por causa dessa postura, eles estavam à beira de conquistar. E eles perderam aquela promessa. Eles perderam aquela herança. Sabe, o inimigo, ele sempre vai tentar distorcer a sua identidade para te impedir de conquistar a herança. Israel se via pequeno demais para algo que Deus já tinha entregue a eles. Escute, o Egito, que simboliza para mim e para você hoje o mundo, o lugar que nós estávamos escravizados, o lugar que nós estávamos paralisados, ele servia para me diminuir e para te diminuir, roubando a sua essência, roubando a sua identidade, tirando de você aquilo que era mais precioso. Sabe, o Egito aqui, ele nos escravizava. As práticas que nós cometíamos antes de ter o Senhor como Deus de relacionamento na minha e na sua vida. Um Deus de perto, um Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus que relaciona comigo e com você. Mas ele fez o quê? Ele nos tirou desse império, ele nos transportou para o seu reino. Se o Egito te escravizava, se o Egito tirava a sua identidade, no deserto vai começar a ser revelado o seu coração e o seu caráter. Quem é você? Você é aquele que traz relatórios negativos? Ou você é aquele que entende quem foi que te tirou do Egito? Meu irmão, qual é o teu posicionamento? Se o deserto revela quem nós somos, a promessa nos posiciona nele. A forma como você se enxerga define como você enfrenta as suas guerras. Essa é a primeira lição de um conquistador. Sabe, às vezes a gente ouve assim alguém falando: não, você nasceu para conquistar. A gente acha assim que é, sei lá, que é coisa de quem está falando assim, que a gente nasceu para poder realizar tudo. Não. A herança, o Gilead falou sobre isso na célula.
A palavra do Senhor diz que a terra era deles, já era herança. Mas por que eles perderam? Porque no deserto, na forma como eles viram, na forma como eles voltaram de lá, é que revelou que eles não estavam preparados para possuir, para conquistar aquilo que já era deles. Então talvez você olhe para a sua vida, parece que está perto de acontecer alguma coisa, mas você faz o quê? Você murmura, você reclama, você mente. Sabe, tem alguma postura que não agrada ao Senhor, aí você volta. Não, meu filho, você não está preparado não. Vamos aqui andar mais um tempo aqui nesse deserto, porque esse lugar aqui ele serve para revelar o seu coração e para tratar o seu coração. A segunda lição de um conquistador, aquele que não tem medo. Não tenha medo. Quem está comigo diz amém. Números 14, 9 diz: o Senhor é conosco. Ele está falando. O Senhor é conosco, não tenha medo. Porque nós devoraremos eles como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Essa é a palavra que precisa estar viva dentro de mim e de você, porque se o medo te faz recuar, a fé te faz avançar. Mas olha, ter medo ou avançar, melhor dizendo, avançar não significa que você não tem medo, significa que você está exercendo fé, porque a gente vai com medo mesmo. A gente vai na concessionária, né, Estela, com medo. A gente toma posse de algumas coisas que tem um montão de gigante, porque nós estamos exercendo fé, porque sabemos que o Senhor está conosco. Agora preste atenção, gente, Josué e Caleb viram a mesma coisa que os olhos daqueles outros espias viram. Eles viram os mesmos gigantes, mas eles escolheram olhar com os olhos de Deus. Eles escolheram olhar com os olhos do Pai. Sabe o que o Senhor está falando comigo e com você? Ele deseja nos habilitar com coragem. Ai, para de ficar falando, eu tenho muito medo, eu não tenho coragem, eu não sei se eu consigo. Ai, eu não posso, isso não é para mim. Não, isso não tem nada a ver comigo. Você vai pegando tudo isso para você e vai ficando paralisada, quando na verdade você devia tomar posse da palavra que o Senhor liberou para mim e para você. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Avance, avance, avance. Você está com medo, mas avance, avance, porque o Senhor está comigo, está com você. Olha, eu vou falar aqui algo de que eu vivo. De vez em quando eu me aventuro aí, falar nas redes sociais, gravar uma live, fazer uma live. Eu me sinto completamente desconfortável. Eu me sinto completamente, eu fico relutando. Eu faço, eu não faço, eu vou, eu não vou. Mas quando eu lembro de uma palavra que o Senhor me deu, eu não posso temer, eu não posso olhar para trás, eu preciso avançar. E toda vez, irmãos, toda vez que eu adentro nesse lugar, um testemunho vem. Essa semana uma pessoa disse que por causa de um vídeo, ela disse assim: eu estou voltando para a presença, eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador. Uma vida foi salva a partir de uma decisão, mesmo com medo, mesmo que desconfortável. Então não tenha medo. Terceira lição, ensinamento de um conquistador:
Preste atenção aqui. Mude a sua mente. Mude a sua mente. Provérbios 23, 7 diz assim: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Sabe aonde é o campo de batalha que eu e você lutamos todos os dias? A nossa mente. Tem até um livro da Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente. A nossa mente é o nosso campo de batalha. Sabe, antes de você conquistar a promessa, você precisa conquistar a sua mente. A renovação da mente é a chave da transformação. Escute, porque quem pensa como escravo nunca será rei. Nunca irá governar. Não irá governar suas emoções. Não irá governar a sua vida. Não irá governar aquilo, corpo, alma e espírito. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é renovar a nossa mente. Mudar a nossa mente. Deus muda, preste atenção. Deus muda territórios quando Ele encontra mentes transformadas. Deus muda territórios quando Ele muda a nossa mente. 40 anos no deserto para um povo e seus filhos terem suas mentes transformadas. Sabe, existem muitos que fazem para Deus sem Deus. Existem muitos que estão fazendo para Deus sem Deus, porque a mente ainda não é uma mente de Cristo. A mente é só de serviço. É mente de escravo. Percebe que Deus, Ele tirou aquele povo do Egito, mas não era só libertar eles do Egito, era tirar o Egito de dentro deles. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. A igreja está tão silenciosa. Deus deseja mudar essa mente de murmurador, mente de relatórios negativos. Estou pensando, vamos lá. Estou pensando, não, é um sonho, né, que está diante de Deus. Eu quero registrar o Instituto Amigas de Deus. Mexe com isso não. Olha o relatório negativo. Para que isso? Mesmo de cuidar de um monte de gente que não quer ser cuidado? Hein? Estou pensando, sei lá, fazer uma reforma na igreja, ou habilitar algo, um ministério novo. Mexe com isso não, pastor. Já vi que isso já vai dar problema. Não vê assim, estou vendo vidas curadas, vidas restauradas, cadeias sendo quebradas. Estou vendo, já estou vendo, não estou vendo nada aqui, mas estou profetizando que nós iremos ver. Essa é a diferença. Então o Senhor, Ele quer mudar a nossa mente, porque quando Ele muda a nossa mente, Ele muda aqui fora. A pastora Regi disse algo aqui interessante: não existe a diferença do culto de quinta e de domingo, e se a gente não mudar isso dentro de nós, até a forma como nós nos vestimos identifica se nós estamos indo para o culto de quinta ou se nós estamos indo para um culto de domingo. Deixa eu te dizer algo, quando eu fui me arrumar, eu ia pegar uma roupa mais ou menos, e o Senhor falou: pega uma melhor roupa. Aí eu cheguei aqui e recebi um monte de elogio. Nossa, você está tão bonita. É intencional. Não existe diferença. Se nós estamos para servir aquele que está na quinta, na segunda, na sexta, no sábado, no domingo. Irmão,
meu Deus. Eu me lembro que há uns 3 anos atrás, o Senhor mandou eu fazer algumas mesas de alinhamento com as mulheres. E eu preparei convite. Eu lembro que eu preparei um convite. Nós arrumamos uma mesa. E eu lembro que uma jovem chegou lá de chinelinho de dedo, um vestidinho de usar em casa. E eu estava arrumada, a pastora Regi estava arrumada. E aí, nossa, eu não sabia que era para vir assim. E a Regi deu aquele sabão nela. Falou, era uma mesa de alinhamento, você não entende? Você não consegue compreender o que é uma mesa? Uma mesa preparada? Começa a mudar. Começa a pedir o Senhor para arrancar essa mentalidade de escravo. Ah, porque isso aqui tá bom. Não, é o melhor. O Senhor tem o melhor para mim. O Senhor tem o melhor para você. O Senhor quer nos levar a novos lugares. Mas para levar a novos lugares, tem que mudar aqui primeiro. O Senhor quer mudar a nossa mente. A palavra do Senhor diz, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Se você pensa que você é um derrotado, você vai ser para sempre derrotado. Se você pensa que você é um pobre de Marredeci, você sempre vai ser um pobre de Marredeci. Mas quando você entende que você é filho do rei. Ah, meu irmão, você pode nem ter dinheiro, mas alguém sempre vai preparar um banquete para você. Oh, Deus. Vamos lá, para a gente finalizar. Então, primeiro, a forma como você se enxerga define como você enfrenta suas guerras. Segundo, não tenha medo. Terceiro, mude sua mente. No quarto, Deus é quem luta por nós. O Senhor, Êxodo 14:14 diz, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Escuta, a vitória não depende da minha e da sua força. Josué e Caleb sabiam que não era pela força deles. Eles trouxeram o relatório para Moisés dizendo, a terra é boa, tem leite, tem mel. Mas o que eles entendiam? O Senhor está conosco. Não é pela nossa inteligência, não é pela nossa estratégia, não é pela nossa sabedoria, é porque o Senhor é quem nos garantiu. É Ele que disse, vai, eu te habilito, vai, eu te preparo, vai, a terra é sua, vai, alcance esses novos lugares. A vitória não depende da nossa força, mas depende da nossa posição diante de Deus. Como nós estamos diante de Deus. Números 14, do 6 ao 9 diz assim, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual nós passamos a espiar é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos porá nesta terra, e Ele nos dará terra que manda leite, manda mel. Somente eles estavam dizendo, pelo amor de Deus, não sejam rebeldes contra o Senhor. Ah, irmãos, imagina, você está à beira de conquistar, só tem 2 que estão falando, cala a boca, preste atenção, não sejam rebeldes, não tenham medo, porque nós o devoraremos como se fosse pão. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Qual é a minha parte? Qual é a sua parte? A minha parte, a sua parte é crer, e a parte de Deus é fazer. A minha parte, a sua parte é crer, é se posicionar, é obedecer. Não é porque você perdeu um dia que você vai perder de novo. Não é porque falaram que vão falar de novo. Não, você precisa crer e se posicionar para viver a promessa. Meu Deus, eu disse que ia ficar direitinho. Vamos lá.
Josué e Calebe foram os únicos que entraram na terra. Por quê? Porque os conquistadores são aqueles que mantêm os seus corações íntegros. Os conquistadores, assim como eles, mantiveram seus corações íntegros. Um coração íntegro é um coração sem fragmentos. Não é um coração inconstante. Hoje eu tô crente, amanhã hoje eu tô na fé, amanhã, hoje eu vou, amanhã não vou. É independente. É independente, eu estou com o meu coração no Senhor. Como Ele vai fazer, eu não sei. Eu sei que Ele vai fazer. Os conquistadores são aqueles que guardam a promessa viva. A palavra vai dizer que com 80 e poucos anos, eles conquistaram a terra. E disseram que estavam com vigor quando eles tinham 40. Guardaram a promessa viva. Os conquistadores são aqueles que nunca deixam o deserto roubar a visão. Esse momento de deserto, que tudo está seco, que parece que a promessa não vai se cumprir. Quando parece que vai, não vai. Quando você está feliz, daqui a pouco vem uma notícia ruim, sabe? Os conquistadores nunca deixam o deserto roubar a visão. Sabe, igreja, quando eu estava preparando essa palavra, eu comecei a escrever algo que o Senhor começou a inspirar no meu coração. Feche os seus olhos, estenda as suas mãos. Eu creio que Deus está nos despertando para um tempo de conquistar lugares novos. A herança já é nossa, mas a conquista depende de nós. Que haja em nós a mesma visão que houve em Josué e Calebe. Que Deus levante aqui Josués e Calebes. Eu quero profetizar sobre a sua vida vigor, sabedoria, corações íntegros, visão ajustada, lealdade no caráter, compromisso com a missão e com o dono da missão. Novos lugares nós iremos acessar, novas mesas nós iremos nos assentar, se nós mantivermos o nosso coração nele. Se a nossa identidade estiver firmada nele, se a nossa visão estiver ajustada, se houver um coração íntegro e humilde e um altar levantado para o Senhor. Agora eu quero que você preste atenção. Quando eu estava finalizando essa palavra, deixa eu ver aqui que eu tirei print e salvei. Eu escrevi lá no chat, GPT. Falei, chat, vamos conversar aqui. Se você fosse o diabo, não sei se vocês já fizeram isso. Se você fosse o diabo, o que você faria para me tirar da promessa que o Senhor tem para mim? Quais armas você acredita que o diabo poderia usar para tirar a visão, tirar o sonho, para roubar o meu coração? Funciona celular, vamos lá. E ele disse assim: a primeira coisa, se eu fosse o diabo, eu faria, era mexer na sua identidade. Quem você pensa que é? Essa é a voz que eu ia fazer soprar dentro de você. Eu tentaria fazer a pessoa duvidar de quem ela é em Deus. Eu colocaria pensamentos como: você não é digna dessa promessa. Deus usa pessoas melhores que você. Você falha demais para você ser escolhida.
Porque o ataque na raiz da identidade é fazer igual Satanás fez com Jesus. Se tu és o Filho de Deus. A outra coisa que eu faria era mexer no tempo. Eu ia começar a colocar dentro dele assim, está demorando demais para essa promessa se cumprir. Eu colocaria impaciência e frustração no coração. Eu faria a pessoa olhar mais para o relógio do que para o propósito. Ela começaria a pensar, nada está mudando. Talvez eu tenha entendido errado. Deus se esqueceu de mim. Quantas vezes essas vozes não já sopraram dentro de você? Ou só comigo? Esse é o veneno da espera. O inimigo sabe, quem perde a paciência desiste antes da hora. A outra coisa que eu faria é ir nos relacionamentos. Eu ia dizer, você está sozinha. Eu semearia divisão e ofensa dentro de você, para isolar a pessoa. Porque um coração ferido é um coração vulnerável. E quais são os pensamentos que viria? Ninguém te entende. Você sempre ajuda, mas ninguém te ajuda. Fique na sua. É melhor assim. Aí a pessoa sentava aqui, ela senta no meio, ela senta ali, ela senta lá e daqui a pouco ela vai embora. O isolamento é o terreno fértil para o desânimo. Por último, eu atacaria a visão. Eu ia dizer, você está sonhando demais. Ia começar a escurecer, embaçar a visão que estava viva dentro dela. Por fim, eu tentaria minar a visão e diminuir os sonhos, apagando o fogo da fé. Eu ia colocar distrações, cansaço e comparações, dizendo assim, olha como os outros já chegaram e você não. Talvez não era bem isso que Deus quis te dizer. É assim que o inimigo tenta roubar a visão, colocando comparação, dúvida e confusão. Eu quero que você se coloque de pé. Porque, escute, existe um antídoto contra todos esses ataques do maligno na minha e na sua mente. Lembra que eu disse que a nossa mente é o campo de batalha. Existe um antídoto para mim e para você. Nós precisamos relembrar a promessa. Nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra. Meu irmão, essa palavra, quem crê? Quem crê que é a boca de Deus? A palavra de Deus lá dentro da sua casa. O acesso liberado à sala do trono. Sabe quando aquele decreto do rei chegou até Mardoqueu e Esté? Aquela menina se levantou em jejum e oração e se posicionou no pátio que dava acesso à sala do rei. O rei abriu o portão, o cetro se estendeu para ela, ela tocou no cetro e veio favor e livramento de Deus. Você não precisa de mim, você não precisa do pastor, você tem livre acesso a Deus através de Jesus Cristo, que morreu, que ressuscitou. Ele é o caminho que nos dá acesso direto à sala, ao trono do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eu não estou dizendo que os ataques irão cessar, mas eu estou dizendo que eles não irão te governar. Eles não irão te governar. E eu quero liberar algo que o Senhor moveu no meu coração. Escute. O que está ainda impedindo de você ser um conquistador? Será uma mágoa no seu coração que você precisa liberar perdão? Será um perdão que você precisa ir até a pessoa e pedir? Será que foi algo que Deus arrancou de você e você ainda não aceitou?
aceitou? Ou será distração, o celular, que você passa horas e horas rolando isso daqui e não tira tempo a sós para falar com o Senhor? Será que é o tempo que você vive constante e sobrecarregado? Eu não sei o que é, mas nessa hora você vai orar e vai entregar isso, vai confessar, vai falar, sabe por quê? Deus deseja liberar sim novos territórios para mim e para vocês. E somente 2 acessaram aquele lugar. Então eu quero orar para que essa noite, você que está aqui, eu não sei se você é Josué, mas se você não for Josué, você é Caleb. E você que não é Caleb, você é Josué, amém? Só existe aqui Josués e Calebs. Nós vamos orar. Eu quero convidar agora você a aumentar o nível dessa bateria aí, Renan. Em nome de Jesus. É uma oração de entrega. É uma oração de confissão. É uma oração de guerra. Meu irmão, não é à toa que o clima lá fora está hostil. Existe uma guerra travada. Existe uma guerra travada. Mas quando a presença de Deus chega, quando Ele chega no ambiente, aquilo que está travado precisa se render e se dobrar diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós oramos agora e te pedimos uma visão ajustada, uma visão ajustada, uma visão ajustada. Deus, eu quero te pedir, começa agora mudando mentes, transformando mentes. Espírito Santo de Deus, nos revestimos com as tuas armaduras, tomamos posse das tuas armaduras e adentramos agora esse combate. Meu irmão, não me deixe orar sozinha. Comece a guerrear, comece a lutar, comece a falar. Oh Deus, cadeias quebradas, mentes saradas, casamentos restaurados. Deus, eu oro por uma igreja saudável, uma igreja com o coração reto, íntegro e leal ao Senhor. A naufraga está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu. Eu creio que Deus está nos levantando para esse tempo de conquistar algo novo nele. Ninguém Eu creio que Ele está nos preparando para isso. pode te ajudar. Então, como eu Quem pode disse, te levantar? eu quero profetizar mais uma vez: vigor, sabedoria, corações íntegros, visão ajustada, lealdade, compromisso com a missão e com o dono da missão. Novos lugares o Senhor irá nos levar para acessar. Novas mesas nós iremos nos assentar. Tudo isso se nós mantivermos o nosso coração firmado em quem Ele é, olhando para Ele e levantando um altar para Ele. Existe um tempo novo de Deus sobre as nossas vidas. E nós, como os conquistadores, não podemos ter medo. Precisamos estar posicionados nele.
Se você recebe essa palavra, se ela falou com você, aplauda ao Senhor. Glória